Ora, muito boa noite. Palancas Negras em prontidão para o embate diante do Sudão nesta segunda-feira. Vai seguir também neste domingo notícias, último dia da campanha de vacinação contra a pólio. Rejeição domina este que foi o último dia da campanha que visa imunizar mais de 1 milhão de crianças. Siga agora no Domingo Notícias. Viva, muito boa noite. Estamos de volta para as notícias nesta noite de domingo. Começamos a olhar para a Seleção Nacional, que joga amanhã diante do Sudão no Nacional 11 de novembro. No seio dos Palancas Negras, só a vitória importa para continuar a sonhar com o CAN do próximo ano. Os rapazes de Pedro Gonçalves trabalharam pela última vez no tapete verde do 11 de novembro, antes da recepção ao Sudão, para o fecho desta primeira empreitada, rumo a Marrocos 2025. A sessão de treino deste domingo foi de pouca intensidade para não cansar a máquina montada. Para esta segunda-feira, às 20 horas, o comandante dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, destacou que o seu conjunto está pronto para vencer o Sudão. Sabemos que vamos ter que trabalhar muito, porque a seleção do Sudão tem vindo a evoluir consideravelmente. Basta atestar os últimos jogos, os 4 de qualificação, sejam os 3 de qualificação ao Campeonato do Mundo, como o que já realizou nesta própria data FIFA, vitórias, sem sofrer golos. Portanto, é uma equipa compacta, com jogadores de uma dimensão física assinalável. E, portanto, temos que estar preparados, encontrar as soluções para, no fundo, os desmontar, estar atentos sempre às situações de transição nos quais eles procuram tirar partido. Portanto, o plano está estudado, está treinado e, claro, que estamos confiantes que amanhã, com o apoio do público, do nosso público que vem em onda crescendo nos últimos jogos, sempre a apoiar-nos, a vibrar connosco, a sermos uma equipa, todos juntos, e portanto é isso que todos os jogadores querem dar, essa prestação positiva, e criarmos esta onda comum para fazer frente amanhã à seleção do Sudão e fecharmos esta janela com 6 pontos. Era muito bom que assim acontecesse e vamos fazer por isso. Sem revelar o 11 inicial para esta segunda jornada, Pedro Gonçalves garantiu que tem equipa para dar resposta a qualquer situação. Neste caso, 23 jogadores que aqui estão todos disponíveis e capacitados para poder entrar. Portanto, amanhã, a seu tempo, com certeza saberão, mas estou certo que qualquer um deles está disponível e está determinado em fazer o seu melhor em prol de Angola. O keeper dos Palancas Negras, Neblu, a muralha do encontro frente ao Ghana, demonstrou estar apto para deixar a sua baliza inviolável. O grupo está motivado. Será um jogo meio complicado. O Sudão também veio de uma vitória, mas em nossa casa mandamos nós, vamos fazer tudo para conquistar os 3 pontos. Sempre que gostaríamos de fazer melhor e vamos fazer melhor. Eu peço ao público que vem ao campo que o Neblo vai dar sempre o máximo dele. Recordo que o Sudão e Angola partilham a liderança do grupo F com 3 pontos cada. O duelo desta segunda-feira às 20 horas no Estádio Nacional 11 de novembro poderá definir quem vai se isolar no comando do grupo F rumo a Marrocos 2025. Ora bem, a Direção Provincial dos Transportes e Mobilidade Urbana de Luanda conversou com os operadores de transportes públicos no sentido de facilitar a vida de quem vai decidir amanhã ir ao Estádio Nacional 11 de novembro. Siga agora no trabalho da Marília Cavungo. Depois do triunfo conquistado em Kumasi de 1-0 frente ao Ghana, condições estão a ser criadas para que a seleção nacional tenha o apoio devido ante o Sudão nesta segunda-feira. As empresas transportadoras vão disponibilizar meios em zonas estratégicas para apoiar os adeptos do futebol angolano com um tarifário de 150 kwanzas. A garantia é do diretor de Transporte e Mobilidade de Luanda, Sérgio
Sachiquata. É facilitar todos os adeptos que vão afluir ao estádio 11 de novembro. Se termos em atenção, depois do resultado Angola-Gana, temos quase a certeza que o estádio estará abarrotado e é essa a preocupação do governo da província de Luanda em criar condições para os adeptos irem ao estádio e saírem de lá em segurança, daí mobilizarmos todas as operadoras sediadas na província de Luanda. De acordo com Mauro Rita, diretor da base de Viana da Tecul, a empresa com mais autocarros disponíveis disse que para eventos do género, os seus colaboradores já têm experiência. Já temos um histórico com GPL, onde já temos partilhado e feito várias operações como peregrinação, então nós já estamos meio que habituados, já temos a experiência. Os nossos chefes de operação já têm as experiências, então nós contribuímos com o número pedido, então não vai ser muito difícil, até porque já temos os estudos, já temos a coordenação, já até com polícia, já funcionamos muito bem, então não será muito difícil a coordenação. A Polícia Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária, segundo informou o subinspetor Monteiro Xijamba, tem um total de 100 agentes que vão regularizar o tráfego fora e dentro do estádio. Normalmente, para essas atividades de grande evento, o departamento tem sempre apresentado um número acima de 110 efetivos. Quanto à Federação Angolana de Futebol, Juscelino da Silva, coordenador de marketing, falou dos preços da bilheteira que variam de 1.000 a 18.000 kwanzas, dependendo da zona, pois espera-se cerca de 45.000 adeptos no gigante 11 de novembro. Os preços que estão a ser praticados dos bilhetes são preços módicos, né? Se olhamos para o mercado, 1.000 kwanzas é um preço básico para ir assistir um jogo de tamanha qualidade. E o angolano é tão caloroso, é tão amoroso, o angolano é tão amigo, é tão social, e o momento que vivemos, acreditamos que teremos o número desejado de adeptos para assistir a mais uma vitória da Seleção Nacional. Recordo que Angola mede forças com o Sudão nesta segunda-feira, 9, no estádio 11 de novembro, para a segunda jornada do Grupo F, rumo ao CAN do Marrocos 2025. Ora bem, vamos continuar a falar da Seleção Nacional. Recebemos hoje em estúdio Aquá, o histórico camisa 10 da Seleção Nacional. Aquá, muito boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias. Qual deve ser a postura dos Palancas Negras amanhã, depois de uma vitória histórica e que pode, de alguma forma, também melhorar aquilo que é o espírito de equipa no seio dos Palancas Negras? Boa noite, capitão. Boa noite aos telespectadores da TV Girassol. Bem, depois da histórica vitória sobre o Ghana, é claro que a postura deve ser a mesma, né? Não podemos embaneirar em arco, porque o Sudão também vem de uma vitória e está motivado. Claro que vem para Angola com a missão estudada, se conseguir um ponto melhor. Então, é uma seleção que vem para jogar fechada. Já nós a jogar em casa e depois de uma vitória, é importante ir atrás dos 3 pontos. Então, temos que entrar decisivos, temos que entrar a olhar para aquilo que é o objetivo, procurar fazer gol nos primeiros minutos. É claro que sem euforias, tudo conforme se tem trabalhado. E se conseguirmos marcar gol nos primeiros minutos, melhor, porque aí vamos ter a maior facilidade, vamos ter um Sudão mais aberto e vamos poder fazer o nosso futebol. O sistema tático de 3 centrais que Pedro Gonçalves vinha já há algum tempo já experimentava há algum tempo, no caso, desta vez parece que resultou. Mesmo assim, eu lhe pergunto, deve insistir nesse sistema tático ou entrar já com toda permita-me esta linguagem desportiva, com toda a carne no assador, que é entrar com Zito, Luvumbo ou Milson para amedrontar a equipa do Sudão? Bem, tem-se dito a equipa que se ganha não se mexe, né? Então, se o sistema deu resultado, acredito eu que os 3 centrais estiveram muito bem, depois os laterais também cumpriram com aquilo que eram os objetivos. Eu acredito que o Pedro Gonçalves irá entrar nesse sistema. É claro que pode sim mexer num outro jogador, se calhar, apesar do Randitec ter trabalhado muito, corrido muito até a exaustão, mas com a entrada do Zito, Luvumbo e o Milson acabaram por dar uma outra vivacidade no jogo.
poderá Pedro Gonçalves, se calhar, mexer num elemento, pode ser que seja o Randiteca, porque vamos precisar também, na linguagem desportiva, como se diz, de um abridor de latas, né? Se calhar o Zito Luvumbo Milson. E aqui há a possibilidade de voltarmos ao sistema tático 4-3-3, que é clássico, ou por esta altura Pedro Gonçalves deve manter o sistema tático que está a usar? Eu acredito que irá usar o mesmo sistema, porque não foi um sistema a defender, mas sim um sistema também de ataque, e o Pedro Gonçalves na conferência de imprensa disse bem, jogou de igual para igual com o Ghana, em momento algum mostrou que foi para defender o resultado. Nós temos jogadores que quer defender, quer atacar, são muito bons. Eu acredito que Pedro Gonçalves irá usar o mesmo sistema. Agora, o público será também um elemento importante neste jogo diante do Sudão, no sentido de que os jogadores estejam cada vez mais confiantes. E vimos na peça que antecedeu a nossa conversa, estão disponíveis cerca de 100 autocarros para facilitar também a mobilidade. Como é que o público deverá se apresentar amanhã, no 11 de novembro? Bem, é massa. Temos que apoiar as nossas palancas, vestido com as cores nacionais, e apoiar a nossa associação até ao último minuto. É claro que poderá existir aqueles momentos menos bons e é importante aqui chamar a atenção ao público. Isso é normal que aconteça, o jogo nem sempre as coisas irão nos correr bem. É importante que o público, nos momentos menos bons, puxem pela nossa seleção. Os jogadores precisam desse apoio, sabem que os adeptos estão sempre com a seleção, mas que às vezes as coisas começam a correr mal, então é importante esse apoio. Felizmente, quer seja o governo provincial, assim como as transportadoras e a Federação de Futebol encontraram um meio termo para facilitar a mobilidade dos adeptos. Ainda bem que assim é, pelo menos assim é garantia que vamos ter a casa cheia. Uma outra nota que tem que ver com aquilo que aconteceu no dia de ontem. Tomamos conhecimento da dispensa de Depu por mau comportamento. Ações desta natureza podem desestabilizar o grupo? Bem, eu acredito que não. Pronto, infelizmente, é um caso de indisciplina, né? Má conduta. Toda e qualquer organização rege-se por normas e é claro que todo aquele elemento que foge aquilo que são as normas, acaba por se pagar. E como disse bem na entrevista o vice-presidente da Federação, José Carlos, ao invés de estragar um saco todo de batata e retirar a batata podre, então pronto, foi a solução que se encontrou, embora numa fase menos boa, né? Porque estamos focados todos para o jogo de segunda-feira acontecer a situação que aconteceu, mas espero eu que isso não venha afetar o grupo e que os que ficaram deem o seu melhor e consigam fazer um bom resultado. Muito bem, Recuá. Boa noite e obrigado. Até amanhã no Desporto da Rede, com certeza iremos falar muito mais deste assunto. Obrigado, Carlos. Nós seguimos deste lado, olhar agora para a saúde. Está atracado no porto de Luanda o navio hospital denominado Arca da Paz. Trata-se de uma unidade hospitalar móvel que está a oferecer consultas gratuitas nas mais diversas especialidades. A Rede Girassol apurou hoje que o navio é de origem chinesa e está em Luanda no quadro da parceria entre os dois países. No âmbito da cooperação Angola-China no setor da saúde, o navio chinês Arca da Paz atracou em Angola para oferecer consultas médicas a oficiais, sargentos e praças das Forças Armadas angolanas, além de seus familiares. As autoridades decidiram também estender os serviços ao público em geral, com exames gratuitos para diversas patologias. Eles estão abertos para todos os serviços, com realce que ainda há 48 horas atrás recebemos um novo bebê a bordo do navio, que nasceu dentro do navio e foi mesmo dado alta hoje ainda no hospital. Quer dizer que estão abertos a todos os serviços. As consultas, os medicamentos, os exames são todos grátis. Aqui não se cobra nada. E se por algum motivo aparecer alguém a pedir algum valor ou a aliciar com qualquer meio para realizar consulta, nós estamos aqui 24 sobre 24, informa-nos para nós tomarmos as devidas medidas. O governo angolano e o governo chinês acordaram que as consultas devem ser feitas todas gratuitamente. O acordo inicial previa o atendimento de 600 pacientes por dia, mas devido à alta demanda, o número foi ampliado.
Até ontem já tínhamos mais de 3.000 efetivos atendidos, concretamente dados ainda só no fim do dia de todos os pacientes, só no fim do dia que nós podemos fazer os dados estatísticos. Mas temos mesmo, a afluência tem sido grande. Temos trabalhado com mais de 800 pacientes por dia. Os pacientes que visitam o porto de Luanda elogiam a dedicação da equipa médica a bordo do navio. O que me inquietava é que eu vim aqui com uma patologia, uma alergia. Desde que fui diagnosticada, eles sugeriram-me usar uma pomada. Desde que eu comecei a usar há 3 dias e sinto que a alergia está a reduzir. A Arca da Paz partirá de Angola no dia 11 de setembro e os pacientes têm até o dia 10 de setembro para realizar as consultas. Convidamos todos os militares, os efetivos da Polícia Naval, da Polícia Nacional, os seus familiares e toda a população que puder vir para o navio, então, porque estão abertos e estão acessíveis para todas as patologias. Esta iniciativa reforça a parceria entre Angola e China e demonstra o compromisso dos dois países em melhorar o acesso à saúde para a população angolana. Este navio vai estar disponível, vai estar, no caso, atracado no Porto de Luanda até a próxima quarta-feira e a previsão é que sejam atendidos mais de 10.000 pacientes. Nós olhamos agora para a campanha de vacinação. Foi hoje registrado o 3º dia da campanha, que começou na última sexta-feira, a poliomielite, que continua a preocupar os governos de todo o mundo. Para esta campanha, o Ministério da Saúde pretendia vacinar pelo menos 95% das crianças contra a polio em cada um dos municípios. A intenção é que mais de 1 milhão de crianças sejam imunizadas. No último dia da campanha nacional de vacinação, foram registradas algumas resistências por parte da população em certas áreas do distrito urbano de Quilamba, no município de Belas. Embora alguns moradores tenham demonstrado hesitação, muitos receberam os vacinadores com grande satisfação e gratidão. Fico muito feliz por ter essa campanha e eu fico muito alegre, estou emocionada. Muitos pais estão a ignorar pela vacina. Eu digo a isso que é muito mal. Eu tenho 5 filhos. Os filhos já apanham a vacina todos? Sim, já apanham todos. Porque a vacina é a coisa mais importante. Sem a vacina, não sei o que será das crianças. Nosso bairro mesmo não, respeita mesmo. Respeita muito bem, apoia a vacina devidamente de cada vez. A vacina aqui obedece. Aquele pai que não levou o filho dele para apanhar a vacina, culpa é dele, porque amanhã pode vir acontecer uma doença. Então, onde vai dar a vacina, o valor? As autoridades locais continuam a trabalhar para superar as barreiras ainda existentes, promovendo o diálogo e a educação sanitária como principais estratégias. Está a correr bem, começamos no dia 6. No primeiro dia tivemos logo 40% da meta abrangido, que é satisfatório. E ontem, segundo dia, estamos em 70%. Acreditamos que hoje, no 3º dia, vamos fechar. Temos alguns constrangimentos e algumas resistências, principalmente no bairro 5 Fio, aqui por detrás do KK 5000. Uma população não muito fácil para ser convencida e mobilizada. Mas estamos no terreno desde manhã, conseguimos sensibilizar a maioria. A entrega tem sido boa, nós estamos com uma dinâmica, inovadora, que é trabalhar com vacinadores locais e os agentes comunitários também locais, começando moradores, e no entanto está a ser uma boa prática, temos bons resultados. A campanha de vacinação de alcance nacional é um passo crucial para garantir a imunização contra diversas doenças, protegendo as comunidades em todo o território nacional. Este é o nosso próximo assunto para a análise aqui em estúdio, por isso mesmo vamos agora à conversa com a doutora Felizmina Neto, que é a coordenadora provincial do PAV, Programa Alargado de Vacinação. Doutora, boa noite. A peça que acabamos de ver faz menção à problemática da rejeição e até onde sabemos, hoje mesmo, vocês registraram inclusive ações de agressão a pessoas que estavam interessadas em levar as crianças para a vacinação. Não, agressão a equipa de vacinação, dos amigos do alheio contra as equipas de vacinação. Portanto, a polícia tomou conta e está a dar os seus passos. Nesta localidade que a colega acabou de referir,
estivemos lá até 16 horas. E é uma zona completamente cinzenta. O número de rejeições ultrapassa aí 10 famílias. Mas mobilizamos e amanhã a equipa voltará a passar. Preocupa-nos também o município de Viana, que registrou 6 seitas religiosas que também rejeitam categoricamente a vacina. O que é que elas alegam? Por que é que estão a rejeitar? Que o líder de uma delas vive num país africano e que só vão aceitar se o líder autorizar. Então é uma situação um pouco complicada, que deixamos que o administrador municipal e a cultura resolvam este problema, porque é um risco muito grande, tendo em conta a situação epidemiológica que Luanda vive. Temos no meio ambiente poliovírus circulante e o perigo é que, se entrar pela boca, se instalar no organismo e a criança não tiver imunidade suficiente, o risco de adoecer e ficar paralítica é iminente. Daí que exortamos aos líderes religiosos, que são parceiros sociais do Estado, sendo parceiros sociais do Estado e seguir aquilo que Deus manda, não podem impedir que as crianças se vacinem. A vacina é a arma mais segura para que nos possamos proteger contra os agentes externos que estão no meio ambiente. Olhamos agora para os números. Estas rejeições que vocês registraram atrapalharam de alguma forma aquilo que foram as vossas expectativas? De forma alguma, porque nós até atingimos a meta em termos de dados administrativos e aquilo que a monitorização passou também estamos bem, só que ainda são dados preliminares. Qual é a percentagem por esta altura? Bem, o que se exige são 95%, mas de forma homogénea, nacional, provincial, municipal, distrital, até as áreas de coordenação. Relativamente a esse quesito estamos bem, mas, conforme dizia, nós trabalhamos com estimativas da população. Cada dia que passa, nascem crianças e mais crianças, portanto, completam aquilo que é o grupo-alvo. Daí que toda criança menor de 5 anos deve tomar as 2 gotas da polio, porque existe no meio ambiente vírus. Aqui não temos em humanos, mas na Luanda Norte e Mochico temos em humanos. Portanto, a dinâmica, a mobilidade de pessoas de um ponto para o outro carregam consigo os vírus. Doutora, então, se nós falarmos de números, cá em Luanda, olhando para os 2 primeiros dias e talvez até o meio-dia de hoje, vocês conseguiram vacinar quantas crianças? Mais de 1,5 milhão de crianças. Mais de 1.500.000 crianças, não é? Dados preliminares. Eu não tenho ainda a informação do dia de hoje, porque a hora do balanço. Eu estava aqui, então não pude, mas nós vamos ultrapassar os 95% da meta exigida. Portanto, importa-nos também a qualidade, porque, na verdade, a campanha tem etapas. E a etapa mais importante é a monitorização, que vai avaliar apenas esse indicador, que é a pintura da unha do dedo da mão esquerda. Do dedo mindinho da mão esquerda. Portanto, é a única evidência que faz o monitor pensar que a criança, de facto, tomou a vacina. Portanto, todas as 1.570 crianças que tomarem as 2 gotas, obrigatoriamente terão de ter a unha pintada, porque o monitor nunca vai perguntar à mãe se tomou ou não a vacina. Vai apenas buscar o indicador. Então, é uma recomendação exigida. Doutora, eu sei que termina hoje oficialmente, porque é uma campanha de 3 dias, mas vocês normalmente criam sempre um 4º dia para poder fazer a repescagem. Como vai ser assim desta vez? Vai ser assim também, mas não serão as 12.000 pessoas, serão apenas 25% deste grupo, e a orientação para os municípios com zonas cinzentas, como é o caso de Belas, vai alocar tudo aquilo que é moldura humana na zona dos 5 fios. Para o município de Viana, nesses locais das igrejas, no Quilambaquiaxi, a zona do Palanca, que é crítica neste momento, e prontos, todos nós voltaremos a nossa atenção nos locais de risco.
Muito bem, doutora Felizmina Neto, nós esperamos recebê-la novamente amanhã num dos nossos serviços de informação para também fazermos este balanço que se impõe. Está bem. Boa noite e bom regresso a casa. Obrigada. Olha, no próximo bloco você vai acompanhar outras informações relacionadas à alfabetização em Angola. Estamos hoje a registrar o Dia Mundial da Alfabetização. Nós fazemos agora uma breve pausa. Ora, muito boa noite, estamos de volta para a segunda parte do Domingo Notícias e abrimos já a falar sobre alfabetização. Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em 1967. Até outubro do ano passado, dados do Instituto Nacional de Estatística indicavam que em Angola 24% da população acima dos 15 anos não sabia ler nem escrever, principalmente mulheres e meninas. De acordo com a Ministra da Educação, nos últimos 5 anos, mais de 2 milhões de jovens e adultos foram atendidos no respectivo sistema educacional. 70% deles eram mulheres. A meta do governo é eliminar o analfabetismo em 90% até 2050. No entanto, a baixa cobertura do setor, devido à falta de professores e salas de aulas, dificulta a realização deste objetivo. Nós recebemos em estúdio Vítor Barbosa, que já fez parte da Associação Angolana para o Ensino de Adultos e que se diz também apaixonado pela educação. Vítor, boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias. Falamos agora de um dos desafios que tem a ver com o aumento de salas de aula. É realmente por aí onde passa este desafio para alfabetizar cada vez mais angolanos? Boa noite e obrigado por esta oportunidade, uma solidariedade, um abraço a todos que se dedicam à alfabetização em Angola. Eu trago aqui o símbolo que prova que Angola há muitos anos se compromete com a alfabetização. Os desafios vão surgindo sempre novos, porque devemos ser cada vez mais ambiciosos em relação à alfabetização. A alfabetização pode ser feita em espaço de educação formal, podemos ter a alfabetização de crianças, mas vamos falar da alfabetização de jovens e adultos que podem se aproveitar de diferentes espaços para ir realizar. Então eu diria que podemos analisar como encontrar mais espaços, ainda que não implique a construção de escolas. Mas há outros desafios efetivos que temos que não perder de vista. É que hoje o conceito de alfabetização vem evoluindo gradualmente. Nós, quando falamos de alfabetização, estamos a falar de um processo de aquisição e uso de competências em linguagem escritas e que devem ser associados a outros temas transversais que permitem ferramentas para vencer os desafios da vida. E neste momento que temos consciência que o planeta e as pessoas estão numa situação de profunda fragilidade, é necessário abordar temas como o da saúde também em alfabetização. Um outro aspecto que me parece importante em relação à alfabetização em Angola, que é um grande desafio, é que nós estamos a enxugar o chão com a torneira aberta, ou seja, há grandes progressos, segundo as estatísticas, no número das pessoas que são alfabetizadas. Entretanto, há muitas crianças fora do sistema de ensino, há pessoas jovens e adultas que concluem a alfabetização formal, mas não conseguem espaços, oportunidades para estudar. E o outro grande desafio é o ambiente de literacia, ou seja, ver na nossa cultura, no nosso dia a dia, coisas para ler, para escrever, porque as pessoas não devem aprender a ler e a escrever para ler e escrever nos espaços onde aprendem, mas sim na vida. Portanto, por isso é que eu digo, neste dia, o apelo vai para além do Ministério da Educação, é para todas as forças sociais que querem que haja efetivamente mais participação dos cidadãos em todos os processos. Fala das forças sociais. Durante algum tempo viu-se muita intervenção das igrejas, associações da sociedade civil ligadas a projetos de alfabetização. Este caminho poderá resolver, por exemplo, este problema que falávamos agora, que é de 24% da população angolana que está ainda sem saber ler e sem saber escrever?
Sim, a contribuição das igrejas e das organizações não governamentais tem sido desde muito tempo, e sobretudo nos momentos da guerra mais difíceis, eram praticamente os únicos atores que conseguiam ir para os lugares mais distantes. E podem sim contribuir. Note-se que as igrejas têm um aspecto muito positivo, é que fazem uma alfabetização e têm linguagem escrita, os cânticos das igrejas, a Bíblia, têm um ambiente para ler. E as pessoas estão ansiosas em querer ler. As organizações não governamentais, sobretudo aquelas que começaram a trabalhar em projetos fazendo uma transição daquilo que nós chamamos da emergência para o desenvolvimento, introduzem questões de microcrédito, as questões de tecnologias adaptadas para a relação com o ambiente, as questões ligadas aos cuidados primários de saúde, como já referimos aqui, e isto sim ajuda efetivamente a reduzir este número. Vítor, e se falarmos de investimentos, os que têm sido feitos até agora respondem a esta necessidade de alfabetizar cada vez mais angolanos e olhar, por exemplo, para as mulheres que, como vimos, estão em número maior daqueles que não estão alfabetizados? Que perigos é que uma sociedade poderá enfrentar futuramente se não avançar para a educação do seu povo? Eu considero que o investimento continua a ser muito fraco e quando me refiro na necessidade de investimento é para equipar a estrutura a nível nacional, que já foi instituto e agora infelizmente é só uma direção nacional, tem que ter quadros e recursos para cobrir o país, recursos humanos, técnicos e chamemos assim, materiais, meios de transporte a nível das províncias e dos municípios, recursos para encontros de formação e também para pesquisas. Só para dar um exemplo concreto, nós não temos estudos sobre o retorno ao analfabetismo. As pessoas que aprendem a ler e a escrever e não têm o ambiente de literacia que eu me referi, por não exercitarem, correm o risco de perder essas habilidades. E é necessário fazer esse estudo. Outro elemento é também o diagnóstico sobre os autodidatas, aquelas pessoas que aprendem a ler e a escrever por outras vias que não nesses espaços, e criar no Ministério da Educação, teoricamente existe, mas proporcionar o dinamismo para um processo de reconhecimento e certificação de competências adquiridas fora do sistema de ensino. Hoje, quando falamos de alfabetização, consideramos que é, como toda a educação, um direito humano, não é inferior à educação das crianças. Muitos dizem que não se pode alocar recursos para os adultos quando não tem os suficientes para as crianças, mas é evidente que as crianças que vivem em espaços familiares onde há o hábito de ler e escrever ficam contagiadas e, por isso, têm maiores garantias de sucesso escolar, o que não aconteceria se as famílias continuassem sem ler, sem escrever. E neste Dia Mundial da Alfabetização, que mensagem gostava de deixar às autoridades, mas também aquelas pessoas que ainda não encontraram esta oportunidade de serem alfabetizadas? Primeiro, lidar com a alfabetização sem preconceitos. Eu digo que a primeira questão é a nossa atitude em relação à alfabetização. Reconhecimento de que as pessoas que não sabem ler e escrever não são porque não querem ou por negligência, mas são devido ao contexto em que vivem. As pessoas ficam nessas condições por razões económicas, sociais, religiosas e outras. Por isso, todos que podemos influenciar para mudar o contexto angolano em prol da dignidade da pessoa humana, assim poderemos garantir o direito à educação para homens e mulheres de todas as idades. É uma atividade de toda a sociedade, mas não há dúvida que o principal responsável pelo direito à educação, enquanto direito humano, é o Estado. Muito obrigado. Vítor Barbosa é membro da Associação Angolana para a Educação de Adultos e também um homem que se apresenta como apaixonado pela educação. Nós estivemos a olhar para a alfabetização. Recordamos que, de acordo com números do INE, a ideia do Executivo é de reduzir o analfabetismo em até 90% em 2050. Neste momento, falamos em cerca de 25% da população angolana que
que ainda não sabe ler nem escrever, de acordo também com números do INE, reiteramos aqui. Nós vamos olhar para outras notas da atualidade informativa. Porque senão fica feio deixar passar esta. Eu fui sim da Associação Angolana para a Educação de Adultos, mas já não sou. Já não é. Fui da Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, mas já não sou. Mas continuo a dedicar-me a estas causas. Por isso, sou um apaixonado pela educação. Muito obrigado, Vítor, por esta correção também que acaba de fazer, antigo membro da Associação para o Ensino de Adultos. Dizia, vamos olhar agora para a atividade agrícola que tem estado a produzir muito aqui, por exemplo, em Luanda, na zona da Kisama. O tomate e a cebola se destacam na colheita desta época agrícola. Vamos olhar também para a disposição dos produtores que se dizem estar comprometidos com a produção cada vez maior, mas queixam-se do mau estado das vias de acesso. Localizados na comuna da Mushima, os campos agrícolas da Kakoba e Mulemba são os maiores produtores de cebola e tomate de Luanda. Todos os dias, mais de 30 caminhões carregados levam o produto a vários pontos de Angola e também países vizinhos. Diariamente estou a tirar 350 caixas de tomate. Muitos, a maioria aqui nos ajuda por nosso produto, muitos mais do Lufo. Logo que elas venham, nós levamos para o 30 e eles saem de lá para vir comprar os nossos produtos. Por aí, por ano, às vezes, nós podemos fazer, às vezes, 30, 20 hectares de cebola e por menos uns 15, 20 hectares, 15, 10 hectares de tomate. Temos cliente que vem do Wish, de lá tanto, e até lá, pelo menos que também há também, pelo menos estrangeiros, saírenses também vem, compra, pelo menos que vem no Luvo, compra também produto aqui. A vontade de Félix Chipong e Afonso Viesueca é aumentar a produção, mas a falta de meios impossibilita-os de subir a cifra. Me falta o meio dos tratores para poder avançar com os trabalhos, conseguirmos melhorar o país. Para conseguirmos obter sementeira, para nós conseguirmos lançar, também é dificuldade, porque todo está muito caro. Naquele tempo era outra coisa, mas nessa fase um saco de adubo está por aí 30 e tal mil, 33, um saco de adubo. A orelha está quase aproximadamente 40. São mais de 100 jovens que têm nestes campos o sustento para as suas famílias. O trabalho está correndo bem, vou conseguir ganhar mesmo um pouco mesmo, para me levar na minha família. Daqui sustenta a família, também garante a comida dos angolanos na mesa. Esta via é o grande calcanhar daqueles para os agricultores da Kakoba e da Mulemba. São cerca de 30 quilómetros da zona agrícola até a via principal que dá para Mushima. O seu estado acidentado e deficitário tem comprometido o aumento dos produtos. Deixamos um apelo às autoridades vocacionadas para o efeito, a fim de velarem pela situação da via, porque temos estado a criar vários constrangimentos para os nossos agricultores familiares desta comunidade. Nós temos a força de como ver a forma de produzir. A estrada não vai a encontro. A via não está boa. Muito mais pior o tempo chuvoso. O tempo chuvoso os carros não entram. Por esta altura, os produtores deviam estar a preparar o terreno para o ano agrícola 2024-2025. O atraso deve-se às chuvas deste ano. Esse ano a terra estava muito úmida e a sementeira não conseguiu sair de 100%. Esse ano mesmo, a água chegava até aqui no peito. E essa coisa que nos fez atrasar com a produção desse ano. Nós já andamos trabalhando, talvez essa parte aqui estou te mostrar até lá. Mas esse ano não conseguimos, é chuva mesmo, que nos fez atrasar as coisas. Até agora, para colher essa aqui seria a colheita do mês de julho. Empresários brasileiros e angolanos entendem que a burocracia continua a ser uma das maiores dificuldades encontradas pelos homens e mulheres de negócios em Angola. A EBRAM, Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, considera que depois da visita do presidente Lula da Silva a Angola, as relações comerciais entre os dois países ganharam outro fôlego. Com perto de 100 associados, a Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, a EBRAM, que demonstra disponibilidade para contribuir para o crescimento de Angola
Em setores como a agricultura, uma das principais apostas do Executivo identifica a burocracia como um problema no mercado empresarial angolano. A questão da burocracia, a questão da corrupção, a questão da falta de segurança também na concessão da terra, a questão das dificuldades para retorno dos resultados dos investimentos. Então, são vários fatores aqui. Apesar das dificuldades encontradas, Raimundo Lima, presidente da Câmara do Comércio Angola-Brasil, adianta que Angola poderá ver aumentado investimento no Brasil por via de mais financiamento. Eu participei de uma reunião virtual com o Banco do Brasil e nós tivemos a garantia de que já podem retornar a Angola os investimentos através do PROEX, que é o Programa de Exportações do Brasil, através do Banco do Brasil. Então, está hoje alocado um total de 2 mil milhões de dólares, 2 bilhões, para os diversos países, e uma parte disso virá para Angola a depender das condições, tanto dos exportadores quanto dos importadores, que atendam às exigências desse programa. Então, Angola foi o país que mais se beneficiou de financiamentos do Brasil em todo o mundo. Recebemos mais de 15 mil pintos. Esses 15 mil pintos refere-se em algumas cooperativas de pecuária, na qual tem elevado aquilo que nós chamamos de produção de frango. Então, e também o ovo. Nesse momento já temos uma proliferação positiva naquilo que é o consumo do ovo interno. Portanto, o que nós queremos agora é mesmo aumentar essa produção, aumentar essa vantagem, para que também tenhamos, a curto espaço de tempo, tenhamos um autossustento como temos o autossustento no sal, né? As preocupações dos empresários brasileiros têm merecido atenção. De certas ações que têm inibido os empresários brasileiros investirem em Angola, também estamos aqui a falar de algumas taxas da AGT, né, que tem também dificultado um pouco os empresários a investirem compulsivamente em Angola. Portanto, tem-se feito um trabalho árduo e o governo tem sido flexível. Nós nos sentimos bem aqui, nos sentimos bem acolhidos e achamos que podemos dar um contributo maior do que temos dado se tiver também uma reciprocidade. E nós deixamos no caso agora a economia para falar de política. Abel Chivucovuco garante que tem criadas todas as condições para transformar o projeto em partido político, no caso para já servir a Angola, e dar entrada na próxima terça-feira do pedido no Tribunal Constitucional. O presidente do projeto político para já servir a Angola falava na última sexta-feira na Assembleia Constitutiva do projeto, que reuniu delegações das 18 províncias do país. Vamos analisar também este tema agora aqui em estúdio. Nós recebemos Mário Aragão, que é jurista e analista político. Mário, muito boa noite. Esta pretensão de Abel Chivucovuco e do seu projeto para já servir a Angola, enquanto analista e jurista, pensa que desta vez poderá ser concretizada? Boa noite, capitão. Boa noite, Angola. Não podemos dizer se desta vez vai ser concretizada, porque Abel Chivucovuco já levou 2 chumbos no Tribunal Constitucional, tendo em conta que o próprio Abel Chivucovuco não tinha reunido os requisitos necessários para a inscrição do partido político. Agora, com este credenciamento do Tribunal Constitucional, tem o Abel Chivucovuco a oportunidade soberana de sanar as debilidades que teve dos 2 últimos processos que o próprio Abel também, em sede de entrevista, já tinha reconhecido que havia falha. Portanto, esperamos nós que, de facto, os políticos angolanos saibam cumprir a lei dos partidos políticos. E a lei dos partidos políticos, no seu artigo 14, está lá estatuído as normas e os requisitos para inscrição ou pedido de um partido político. Esperemos nós que o Dr. Abel Chivucovuco possa, então, reunir os requisitos emanados na lei dos partidos políticos, a lei 22/10 de 3 de dezembro. Portanto, esperamos nós que, de facto, o Tribunal Constitucional
Constitucional possa legitimar, estando reunidos, as condições para a criação do partido político. O que se diz, e os membros deste projeto têm dito que tem o Tribunal Constitucional falhado na avaliação destes requisitos que são exigidos, porque há partidos que têm surgido e com membros ou com lideranças quase sem nenhuma expressão na política nacional. Como é que olha para este posicionamento? Não, isto não é verdade e os políticos angolanos devem ter uma responsabilidade idónea. Por isso é que os políticos angolanos concorrem para liderar um país. Se nós temos políticos que já por si só atiram-se contra as instituições nacionais, estamos a falar do Poder Judicial, e o Tribunal Constitucional é um tribunal muito bem concebido, é um tribunal que está muito bem exercido por vários juízes conselheiros. Aliás, estes mesmos partidos políticos também não vêm a público a dizer que, além do Presidente da República, que tem competência legislativa de indicar juízes conselheiros, os partidos da oposição, lá também há juízes conselheiros do partido da oposição. O que acontece é que os partidos da oposição querem poder a todo custo, mas não reúnem os requisitos necessários para a criação do seu projeto político. Portanto, é preciso que os políticos angolanos tenham a amabilidade de poder respeitar as instituições públicas. Estamos a falar de um tribunal competente, um tribunal constitucional, que é o mesmo tribunal que é atirado às paredes, mas é o mesmo tribunal que vão à busca de serviços. Aqui, o projeto para já servir Angola está à busca de um serviço que é competência exclusiva do Tribunal Constitucional poder dar o licenciamento, poder registrar esse mesmo partido político. Como é que deve agora o Tribunal se posicionar quanto àquilo que tem sido a justificação do para já servir Angola para não receber a legalização como tal? As instituições não podem ser dirigidas, não podem justificar aquilo que os presidentes dos partidos da oposição dizem. Não. As instituições credíveis... Nós estamos aqui a falar ainda de um projeto político, não ainda um partido. Sim, permita-me, estamos a falar de um projeto político, mas as instituições, estamos a falar de tribunal, deve se posicionar de acordo com a lei e de acordo com as normas legislativas. Aqui o tribunal sempre teve bem, o próprio... Mas o para já diz que tem cumprido, por exemplo, a questão que tem a ver com as assinaturas que são exigidas. Diz sempre que apresenta mais de 7.000 ou 8.000 assinaturas. O mesmo para já, em conferência de imprensa, o próprio presidente também já tinha dito que, de facto, tinha incumprido aquilo que são as normas do artigo 14 da lei dos partidos políticos. É preciso que os partidos políticos e seus líderes interpretem bem a lei. Nós estamos a falar de normas, requisitos essenciais para a legalização de um partido político. Imaginemos se este partido político não reunir a linha A do artigo 14, a linha B, necessariamente o Tribunal Constitucional não vai legalizar esse partido político. O Tribunal Constitucional deve se posicionar mediante a lei e a Constituição. Mário, muito obrigado. Nós voltamos a falar em próximas oportunidades. Muito obrigado, até já. Recordamos que o presidente do Para Já Servir Angola garantiu que na próxima terça-feira vai dar entrada ao pedido para a legalização do seu partido ao Tribunal Constitucional. E o MPLA realizou neste fim de semana, em todos os municípios, no caso neste sábado, em todos os municípios do país, uma marcha de apoio ao seu presidente João Lourenço. A marcha foi igualmente realizada em apoio à nova divisão político-administrativa aprovada recentemente na Casa das Leis. Várias ruas da província de Luanda estiveram pintadas com vermelho, preto e amarelo numa moldura humana que juntou militantes, amigos e simpatizantes do MPLA, representados pelos comitês de ação de municípios e distritos, em apoio ao seu líder João Manuel Gonçalves Lourenço por sua dedicação à justiça, democracia, paz e progresso social. Temos que respeitar a nossa bandeira a nível nacional, não é? E temos que respeitar não só os nossos dirigentes, com a Ngombota, o município, Luanda inteira, a nível dessa marcha que vamos fazer, vai ser muito bom e acredito que todos aqueles que não queriam se juntar a nós vão se juntar a nós hoje, neste momento, para esta grande festa. Como sempre, nosso presidente nos garante e nos deixou essa esperança e fé que nós vamos nos focar, ter transparência naquilo que abrange as nossas zonas periféricas e urbanas. Por isso, contem conosco para dar o nosso empenho, juntamente com as administrações,
a liderança do processo de transformação política, social e econômica em curso no país para a melhoria das condições de vida dos cidadãos angolanos são apontadas como um dos objetivos para a realização da marcha em todo o país. Os militantes do MPLA devem ser os primeiros na sua função, se atendermos bem o nosso povo, se servirmos bem as pessoas, estamos a servir a nação, estamos a cumprir o lema do MPLA, que é servir melhor o povo angolano, estamos a fortalecer o partido, portanto um partido mais forte, coeso e organizado, melhor servirá a nação e os angolanos de Angola inteira. Como sabem, o MPLA é um partido comprometido com o povo e no âmbito do nosso comprometimento com o povo temos responsabilidades e são estas responsabilidades que queremos reiterar cada vez mais ao povo angolano nosso compromisso de conseguirmos realizar aquilo que são as atividades que nos comprometemos. O camarada presidente João Lourenço pode ficar descansado. Em Luanda, os militantes do MPLA estão unidos, são coesos e vão continuar a defender a bandeira. E o momento, segundo o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, serviu também para reafirmar a consolidação e coesão do partido. O MPLA não está dividido, continuamos a dizer isso. O MPLA é o MPLA que veio das matas em 1956. O MPLA que proclamou a independência em 75. É o MPLA que conquistou a paz. É o MPLA que está a criar condições para desenvolver o nosso Angola. Não existe dois MPLA. O MPLA é o único. O MPLA do Agostinho Neto, o MPLA do José Eduardo Santos, o MPLA do João Manuel Gonçalves Lourenço. Paulo Pombolo sinalizou igualmente que a marcha revela uma inequívoca mostra de apoio à iniciativa do Executivo com a criação da nova divisão político-administrativa. Essa marcha também serviu para apoiar essa decisão. A importância dessa lei aprovada pela Assembleia Nacional de dividirmos o país com o surgimento de mais 3 províncias e mais de 161 municípios a nível do país é para aproximarmos os serviços públicos junto da nossa população. Esse é o objetivo dessa lei que foi aprovada pela Assembleia Nacional. A marcha de âmbito nacional decorreu sob o lema MPLA, servir o povo e fazer Angola crescer. Outra vez, muito boa noite. Domingo Notícias em ação nesta noite de domingo. Vamos olhar agora para a atividade religiosa. O reverendo Bernardo Ngunza, eleito em julho deste ano como bispo dos países da África Austral da Igreja Metodista Episcopal, foi hoje oficialmente apresentado aos fiéis em Angola. A nomeação ocorreu durante a edição 52 da Conferência Geral Quadrienal realizada nos Estados Unidos da América. O reverendo Bernardo Ngunza, recentemente eleito bispo dos países da África Austral da Igreja Metodista Episcopal Africana, foi apresentado aos fiéis em Angola neste domingo. Durante o evento, o bispo afirmou que sua eleição representa o cumprimento de uma promessa feita por Deus em 1989. De Deus veio a graça do episcopado. No Evangelho de João 3:27 diz: nenhum homem pode receber alguma coisa se do alto não lhe for dado. Em 1989, enquanto decorria o encontro com o bispo Mozorewa na Igreja Central em Malange, eu fui notificado por Deus o que está sendo testemunhado hoje sobre mim. Na 52ª Conferência Geral que teve lugar no Hotel Sheraton, em Greensboro, na Carolina do Norte, de 23 a 28 de julho do corrente ano, a promessa de Deus foi confirmada. Fui eleito, consagrado, nomeado para presidir o Distrito Episcopal Centro-Sul de África, composto pelos seguintes países: Angola, África do Sul, Moçambique, Malawi, Namíbia, República Democrática do Congo, Zimbábue e a extensão da Zâmbia. O secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola elogiou o vasto currículo do bispo e destacou que a liderança da Igreja Metodista Episcopal Africana está bem encaminhada. A sua longa experiência de trabalho como evangelista, pastor, professor no Instituto Bíblico Teológico, superintendente distrital, assistente administrativo do bispo da Igreja Metodista Episcopal Africana Sião,
vice-presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Bíblica e presidente da Mesa das Assembleias e do Comitê Executivo do SICA, onde tem demonstrado o seu amor, sua entrega e compromisso com a causa do próximo, nos assegura que a Igreja Metodista Episcopal Africana Sião está em boas mãos. O governador de Luanda felicitou o bispo pela conquista e pela importância de seu papel no metodismo. Queremos também aproveitar esta ocasião para felicitar Sua Reverendíssima Bispo Bernardo João Ngunza por essa enorme e distinta elevação. Temos a plena certeza e confiança que saberá representar os angolanos todos, mas sobretudo a Igreja de Cristo. A eleição de Bernardo Ngunza e a recessão em Angola marcam um novo capítulo para a Igreja Metodista Episcopal na região, prometendo fortalecer a presença e a influência da denominação na África Austral. De um tempo a esta parte, no caso de um tempo a esta parte, têm aumentado os crimes cibernéticos em Angola. Uma situação que preocupa e, segundo o SIC, Serviço de Investigação Criminal, anualmente são defraudados cerca de 600 milhões de kwanzas em crimes informáticos. A falta de literacia digital é apontada como uma das principais causas dos crimes cibernéticos. Em Angola, a clonagem de contas do WhatsApp e as burlas são entre as ações mais frequentes dos criminosos da web. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, em termos de prejuízos financeiros, as burlas e outros crimes protagonizados na internet acarretam prejuízos que podem rondar os 600 milhões de kwanzas. O Serviço de Investigação Criminal revela ainda que a província de Cabinda é a que registra maior número de cidadãos ligados a redes de burladores que, através de aplicativos Facebook e WhatsApp, protagonizam as suas ações. Segundo a Agência de Proteção de Dados, o aumento de utilizadores da internet tem contribuído também para que os criminosos cibernéticos ataquem cada vez mais. Drasticamente uma mudança naquilo que é o acesso à internet por parte de internautas, e com isso também houve uma subida galopante naquilo que tem sido os ataques, tanto a pessoas individuais, tanto a instituições. Hoje temos muitas empresas que foram atacadas, com maior predominância no ataque de ransomware, onde dados foram encriptados, foram filtrados e muitos foram pedidos resgate para se reerguer. Infelizmente, essas instituições estavam vulneráveis. Muitas dessas vulnerabilidades já haviam sido anunciadas há mais de 2 anos, mas ainda assim mantiveram-se vulneráveis, e isso foram essas consequências. Mas a nível pessoal também temos visto essa questão da clonagem de cartões, do WhatsApp. Refira-se que, para pôr cobro à situação, o governo angolano trabalha na implementação da Estratégia Nacional de Cibersegurança e para a institucionalização do Centro de Estudo e Respostas a Incidentes Cibernéticos. E vamos agora tentar perceber porque é que estes crimes têm estado a aumentar na realidade angolana. Recebemos Rogério Fernando Samuel, que é criminólogo e especialista em crimes cibernéticos. Rogério, boa noite, bem-vindo. Porque é que temos estado a assistir a um aumento dos casos ou dos crimes na internet? Porquê? Já agradecer o convite formulado pela TV Girassol. É um prazer estar aqui, debruçar um tema bastante pertinente, que são os crimes cibernéticos em Angola. Portanto, na verdade, os crimes cibernéticos em Angola já têm acontecido há muito tempo. Tem-se falado muito e dá aquela percepção que os crimes são novos para Angola. Portanto, na verdade, já vem desculpando. Os crimes cibernéticos em Angola está subdividido. Os crimes cibernéticos próprios e o crime cibernético impróprio. O que tem acontecido
Portanto, nas redes sociais, discurso de ódio, injúria, difamação, calúnia, as burlas, estão considerados crimes cibernéticos impróprios. E os crimes cibernéticos próprios são aqueles que visam a inviolabilidade do sistema operativo, do hardware, aquele crime que a gente ouve dizer, o hacker invadiu o sistema de uma determinada instituição financeira, petrolíferas, que são as mais visadas, saíram do ar. Portanto, os crimes cibernéticos em Angola têm lesado ao Estado e às empresas com maior relevância financeira, propriamente as empresas financeiras. Portanto, é necessário que nós em Angola criamos o centro de resposta sobre os crimes cibernéticos, que não há. É necessário que nós em Angola possamos fazer parte do convênio de cibersegurança, protocolos que a gente não faz. Portanto, os crimes cibernéticos, na verdade, em Angola, acontecem em todos os aspectos. E que riscos ou que perigos é que eles acarretam para as vítimas? Portanto, são vários riscos. Portanto, é sabido que nos últimos tempos tem havido um modo operante, as clonagens dos cartões multicaixas, as clonagens contas do WhatsApp, contas do Facebook, para aquela famosa burla. Portanto, aqueles é um crime de engenharia social, na qual o criminoso, portanto, ele vai ver o teu modo operante de vida. Nós é que disponibilizamos as informações na internet. Portanto, ele faz uma engenharia social. Ele consegue ver onde é que trabalha, onde é que o seu filho estuda, porque muitas das vezes quando tiramos fotografias com nossos filhos, ele tem o uniforme do colégio. Muitas das vezes este colégio tem um poder aquisitivo. Portanto, ele faz uma engenharia social da sua vida. Portanto, quando nós recebemos os telefonemas do criminoso, ele por si só, como é que ele sabe que o meu filho estuda ali? Como é que ele sabe que eu trabalho? Nós é que disponibilizamos essa informação. A necessidade de ter uma literacia digital sobre nós, usuários finais, só assim nós podemos mitigar os crimes cibernéticos nessa vertente, que os crimes cibernéticos impróprios. E os crimes cibernéticos próprios são os crimes com maior relevância de periciar, de fazer a cadeia de custódia. São os crimes que mais lesam o Estado. Se vemos nos últimos tempos, tivemos um ataque cibernético na qual as instituições financeiras, o Banco BPC, sofreram um ataque na qual, portanto, quais foram os tipos de ataque? De onde partiu esse ataque? A necessidade de nós criarmos... Partem daqui mesmo, internamente, ou vêm do exterior? Não necessariamente, de fora. O ataque de phishing pode ser de fora. Eu faço mando o e-mail e basta tu clicar naquele e-mail, eu tenho acesso de toda a informação da tua instituição. Daquela instituição, e por exemplo vou grampear toda a informação. Se quiseres as informações, tens que pagar em Bitcoin, tens moedas virtuais. Portanto, são estes tipos de operações que normalmente são mais frequentes. Portanto, há necessidade de, em Angola, se criar instituições que rejam para esta parte, porque não há, portanto, tanto na justiça, as provas cibernéticas nos tribunais são crimes muito difíceis de ser comprovados, é isso? É difícil, mas tem mecanismo, tem infraestrutura para chegar ao indivíduo. É necessário nós temos recursos humanos e infraestrutura para chegarmos até esses indivíduos. Porque os crimes cibernéticos, o mundo todo está a viver isso. E nós, Angola, não estamos de parte. Rogério, rapidamente, esta questão do aumento de utilizadores de internet tem ligação direta com o aumento dos crimes também? Sim, de facto tem um aumento. É sabido que nos últimos tempos nós estamos a trabalhar em home office. O home office, nós estamos a trabalhar via internet, estamos com computadores, estamos a trabalhar. Para o criminoso é uma grande valia, porque todo mundo está conectado à internet. Portanto, nem todo mundo tem uma literacia de como usar a internet, de como receber o e-mail. Clica num link, basta clicar naquele link, o ataque está sucedido. Ok. 30 segundos, um conselho a quem nos acompanha? Portanto, quem nos acompanha é necessariamente que tenha literacia digital. Portanto, normalmente o banco não liga para o utente para pedir os números, as coordenadas bancárias. Ficamos atentos porque os crimes cibernéticos em Angola estão em grande escala e, portanto, só com consciencialização, só com palestras, nós podemos mitigar os efeitos criminológicos que são os crimes cibernéticos. Muito obrigado, Rogério. Nós voltamos a falar numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. E é desta forma também que estamos a colocar um ponto final ao Domingo Notícias, esta a segunda edição do mês de setembro. Nós voltamos no próximo domingo. Fique bem e tenha uma ótima semana de trabalho.